Hoje eu quero falar com vocês sobre o segundo mandamento de Cristo, né, que é amar o próximo como amas a ti mesmo. Qual é o real significado, né, o que ele queria dizer e como o segundo mandamento, né, influenciou o nosso relacionamento e a nossa vida em Tudo, né? geral, né, tudo. Então, como vocês sabem, né, eu sempre falo aqui que todos nós passamos por um renascimento muito forte, superando, né, depressão, ansiedade, vários problemas, né, de saúde e, né, transformando, né, no geral toda a nossa vida e a forma, o nosso mundo, né, a forma como a gente vivia também. E assim, excluindo dogmas de igreja e qualquer coisa desse tipo, né, eu gostaria muito de passar, né, esse conhecimento para vocês, porque como eu recebo muito carinho também, vocês me falam que, né, transformou a vida de vocês, então eu, né, sei que é importante a gente trazer, né, e também pelo fato do nosso relacionamento não impactar muito também a vida das pessoas, Quando a gente conta, né? isso, eu acho que nossa presença, né, acho que a forma como você me Sim, trata, as pessoas elas percebem no dia a dia, né, tipo, de que você é um parceiro que é, né, saudável, uma pessoa sim. que me exalta, uma pessoa que me trata com muito carinho, Mas muito também, né? respeito. A gente nasceu junto. Sim. Tchau. E então hoje realmente vamos trazer, né, essa Sim. perspectiva. Então, amar o próximo como amas a ti mesmo, né? Na minha perspectiva, o que eu entendi nas minhas conversas com Deus é que isso significa tomar o outro como parte de si mesmo, né? Ou seja, quando Cristo falava, né, a forma como ele amava a nós também, né? Que era literalmente tomar o outro como parte de si, né? Então você não está acima, você não está abaixo, você toma o outro como parte de si. Quando você toma o outro como parte de si, né? Você sente a pessoa, você ouve a pessoa, né? É como se a felicidade da pessoa fosse parte da sua também, a tristeza da pessoa parte da sua tristeza também, né? Então essa conexão, essa intuição sobre alguém, né? De você estar profundamente conectado com o coração de outra pessoa. Então, quando você ama dessa forma profunda e genuína, né, não tem como você trair outra pessoa sem trair a si mesmo, né? Então, é impossível, né? Então, existe um respeito tão grande, existe uma conexão tão grande, né, entre duas pessoas, onde você jamais, né, faria alguma coisa assim. E também nas próprias brigas ou nas Exato. desavenças existe um respeito muito grande, né? Um jamais abandonaria o outro, ainda mais pela Sim. nossa história, pelo que a gente Exato. causou na vida do outro, né? O E que a gente eu passou, né? que a gente passou exatamente. E eu acho que também seria impossível, né, passar por um renascimento muito profundo e ter esse processo de cura e isso não afetar os meus relacionamentos, né? Então, eu sabia que quando eu fosse encontrar um parceiro, teria que ser uma pessoa que tivesse muito disposta, né, a tocar as próprias sombras, né, que é o que dá presença para a dor, porque as nossas sombras nascem da dor, né? Então, da mesma forma que a gente precisa aprender a amar o próximo como a nós mesmos, já tomar o outro como parte de si, a mesma coisa a gente tem que aprender a fazer com nossas sombras também, né? Porque senão elas ficam ali agindo de forma autossabotadora, né? Onde a gente acaba atraindo a nós e a outras pessoas também, né? Às E vezes sem essa, querer. e essa é a parte mais difícil, né? Amar a si mesmo, no Amar caso, a si amar as mesmo próprias sombras é é o mais difícil, exatamente. exatamente. E é o que eu faço no meu trabalho, né? No Shadow Work a gente faz esse trabalho onde eu ensino as pessoas a se amar. E sim, isso exige um confronto muito grande, né, com a verdade, porque a ilusão que a gente cria, né, ela meio que se dissolve, assim. Tanto é que, A cada sai voando. sim, Basicamente é isso. É tudo sim, zero. tudo Novo. zero, novo, exatamente. E eu vejo muitos relatos, né, de pessoas que falam, ah, nossa, parece que quanto mais perto de Deus, quanto mais eu oro, às vezes, assim, parece que coisas ruins acontecem na minha vida, né? Isso acontece porque a maior parte da nossa vida é construída sobre mentiras, né? Porque a maior parte de nós, infelizmente, teve uma infância muito dura, né? Todos nós, como sociedade, a gente não sabe se relacionar, então a gente teve que se fragmentar muito na nossa infância para a gente poder sobreviver, criar mentiras, né? Maquiar as pessoas ao nosso redor, nossos pais, nossa família, os amigos dos pais, né? E Toda a realidade, basicamente. toda a realidade, exatamente. E criar essa fantasia para poder sobreviver, porque naquela época era a única coisa que a gente podia de fato fazer, né?
Então cria-se uma identidade, uma personalidade que basicamente é fake, né? Porque ela é baseada em memórias recortadas, né? E não no que de fato aconteceu no nosso passado, né? Porque se a gente soubesse da verdade, né, seria muito doloroso. Mas a vida chama a gente, né, para se confrontar com essa verdade, porque a verdade libertará, né? Literalmente, a verdade nos libertará. Só que a verdade dói porque leva a gente à dor. E é por isso que quando a gente mais se aproxima de Deus, né, que representa a verdade, a vibração da verdade, né, então começa a desmoronar esses aspectos. E a mesma coisa a gente faz no shadow work, né, que meio que você mostra os pontos cegos para as pessoas, e é o que a gente fez. Fiz com você, faço comigo mesmo, né? A vida faz Sim. comigo. Exato. E Foi o que transformou a gente, né? Tipo assim, a parte externa que muitos de vocês veem onde... Porque eu pesava 110 quilos. E aí agora eu tô magro, saudável, bonito. bonito. E, tipo assim, o externo é só a pontinha do iceberg, né? Porque a maior transformação foi interna, foi na questão de tomar decisões, confrontar as próprias sombras, a Uhum. própria dor. Essa A parte mais mais difícil, né? difícil, exatamente. Uhum. Principalmente a maior dor que é. Se confrontar com sua mãe, né? De não ser amado pela própria mãe, de cortar A que contato, os familiares causaram, né? sim, que os familiares causaram, exatamente. E também dos amigos que você atraiu ainda na época aonde você No espelho. estava passando, né, por essa transição ainda, né? Exato. Porque a gente acaba atraindo pessoas, amigos que espelhem nosso relacionamento com nossos pais, né? Parceiros, amigos, pessoas próximas de nós. Subconscientemente a gente sempre busca pessoas que são tudo que é familiar, né? Então a gente busca sempre nossos pais subconscientemente. Exatamente. A gente se conheceu, no caso, nesse período da minha vida, que foi logo depois de eu estar para ir embora de Florianópolis, porque eu tinha vindo para cá justamente para viver a liberdade da minha alma, assim, porque geralmente as pessoas elas se perguntam por que que elas saem de casa cedo e aí dizem que a vida foi maravilhosa, mas se você saiu de casa cedo é porque não é tão bom assim, e eu tava nesse período. Mas você era uma pessoa consciente, né? Muitas pessoas Sim. elas saem, se esquecem, Isso, exato. né? E você não, você saiu e falou, não, não quero voltar mais, Só né? que daí o quê? Como eu ainda tava com pessoas que eram muito Erradas. familiares, Uhum. eu tava de novo pra voltar pro meu inferno, né? Tipo, o pessoal que é Uhum. da onde eu vim. E é engraçado, né? Porque como a vida sempre testa você, porque você se torna uma pessoa diferente quando você reage de uma forma diferente a determinadas situações, né? Então, suas Exato. escolhas vão determinar quem você é. Então, você estava rodeado de amigos, né? Que você veio para Florianópolis e Exato. meio que o ambiente onde a gente estava por causa de uma rejeição de uma pessoa que estava na época lá, que eu não queria me envolver e como vingança queria fazer a minha caveira. Aham. Todos meio que, como é uma misoginia, um machismo, né? Tipo assim, Sim. instalado na mente das pessoas, meio que é uma consciência coletiva que se conecta ali, né? Então, Exato. meio que me tornei alvo e o único cara ali que não, né, tipo assim, não foi engolido pela mentira e que se questionou, pensou, não, mas Não peraí, faz sentido não nenhum. faz sentido nenhum, né? Só que para se fazer esse questionamento tem que ser muito inteligente, Sim. né? Então tu tem que ter uma sabedoria interna na sua alma, já tem que ter uma certa experiência, né? Já deve ter errado muito para não cair mais nesse tipo de Sim. armadilha, né? Tipo de injustiçar Exatamente. pessoas Exato. inocentes, né? Você conseguir Exato. discernir entre verdade e mentira, Exatamente. né? Então porque a gente projeta muito a nossa escuridão na luz, né? Como foi com Cristo, né? Ele é um exemplo Perfeito. perfeito disso, né? De como a humanidade não sabe discernir entre luz e escuridão, né? De como a igreja na época não soube discernir entre o anjo e o demônio, né? Então, os juízes da terra, né? Não precisa nem ser dentro de algum tipo de religião ou de uma igreja, né? Eu acho que todo ser humano, independente de ser ateu, se é religioso, se não é, tem um juizinho interno que acha que pode, né, definir de como outra pessoa deveria viver ou como ela não deveria viver, que acha que pode julgar Sobre o outro, né? sobre o outro, exatamente. E, no final das contas, o dedo que aponta para o outro é o dedo que aponta para nós, né? A gente volta para Exato. amar o próximo como a ti mesmo. Nós, quando a gente sempre ama o próximo como amamos a nós, mas todos nós nos odiamos, então acaba virando meio que um espelho de, eu odeio o próximo como odeio a mim mesmo, Exatamente. né? E mesmo se eu tomasse o outro como parte de mim,
né, num estado de auto-ódio, eu não poderia oferecer algo melhor para você do que para mim mesmo, por exemplo. Se a gente se conectasse, até tóxico, se a gente se conectasse e eu não soubesse me relacionar comigo e me machucasse, eu machucasse você ao mesmo Com tempo, certeza. e você não faria isso com você, mas eu faço por estar conectado comigo, né? Você acaba sentindo Sim, também, respinga, né? respinga, acaba É. sendo tóxico para você, porque daí a minha presença na sua vida eu acabo sendo meio que Contratempo, um atraso. sim, um Se não me... atraso, é isso, gente. Se exatamente. não, Se eu se me não firo soma, constantemente no trabalho nisso e te exato. firo junto, né? Então é o que nossos pais fizeram muito, né? Uma Muito. relação que a gente teve com nossos pais de a gente estar muito conecto, né? Como a gente, e querendo ou não, nós, seres humanos até os 2 anos de idade, a gente se vê como um só com a mãe, né? Então a gente desenvolve o senso do eu depois dos 2 anos de idade, mas até lá as emoções da mãe são as nossas, a gente se espelha, né? A gente se regula pelas emoções da mãe. Então, imagina, é uma conexão muito forte, né? E nós, como filhos, somos programados para amar os pais, né? Então, se você tem raiva dos pais, você não vai ter raiva dos pais, você vai ter raiva de si mesmo por não ser amado pelos pais, porque Uhum. deve ter algo de errado com você, porque se os seus criadores, né, porque você acaba sendo uma extensão dos pais a nível subconsciente, não amam você, né? Então, quem amaria, né? Exato. E justamente quem cria a gente, né, quem coloca a gente no mundo, deveria ser responsável por ensinar, né, essa relação de alto amor consigo mesmo, né? Porque é isso que vai fazer você um adulto saudável. E se você não tem isso, você vai ter muito trabalho pela frente, Bastante. né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante aprender, né, a se relacionar e a principalmente a se amar, né? E principalmente o significado verdadeiro do que significa se amar. É muito difícil tomar o outro como parte de si mesmo, né, sem confundir isso com codependência ou, né, tipo assim, sem não conseguir às vezes, né, dizer adeus, né? É. Então, você pode tomar outra pessoa como parte de você mesmo e entender que aquela pessoa, para ela crescer, para ela se tornar uma pessoa melhor, você não pode privar ela dessa experiência e às vezes ela estando do seu lado, ela não vai ter essa experiência, né? Então, amor também significa deixar ir, né? E desejar o bem da pessoa, né? Você Exato. desejar coisas boas, porque você no fundo sabe que todos somos um só, né? Todos nós somos a fonte, essa experiência aqui na Terra. E quando a gente desencarna, a gente se lembra de quem a gente é e todos nós, né, somos parte do todo, né? Então a gotinha do oceano volta para o oceano e entende que é o oceano inteiro. E que estava interpretando um personagem aqui, né? Um personagem muito real, claro que a nossa dor é real, né? Mas diante do que a gente é, né, do infinito, isso acaba se tornando um sonho, né? E Exatamente. que impacta a alma, que influencia a alma, né? Mas são vários sonhos que ela sonha. E quando você entende né, essa verdade sem se perder, né, em ilusões de, isso aqui é uma ilusão, só isso, né? Tipo assim, a gente não É. pode também, né, ir para outro extremo, né? Tipo assim, Que no tudo é final uma das contas, ilusão, tá ligado? Mas, não, é, isso aqui é muito real, né? A vida é muito real. esse é o paradoxo, né? Esse é o paradoxo, exatamente. Mas ao mesmo tempo também é um sonho. Então, no final das contas, eu acho que é mais real sobre nós aqui na Terra, né? O que vai impactar a nossa alma para sempre, que acaba sendo a parte mais real de nós mesmos, é justamente essa forma de amar. Isso é possível quando você passa por renascimento, porque integrar suas sombras, né, vai ser necessário para você poder aprender a amar a si mesmo, né? E aí você percebe de como Jesus era um curandeiro foda pra caralho, né? Que já fazia um shadow work porque confrontava os seres humanos com as próprias sombras, né? Ajudava eles a integrá-los, a amá-los, né? Porque ele nunca disse que somos pecadores, né? Ao contrário, se referia a nós como irmãos. Sempre como irmãos. E sempre disse que nós somos capazes de grandes coisas, né? Até maiores do que ele fez. Então, porque ele via a gente, né? Como irmãos, como co-criadores, Exato. né? Todos Cristos, no final das Todos contas. Cristos, exatamente. Então, é sobre se lembrar de quem você é e despertar seu Cristo interno. E é isso, gente. A gente vai fazer mais conteúdo, de aparecer mais aqui. Bem mais. E a gente fez agora a meditação, né? Tem um produto que está agora no nosso site, dá uma olhada lá. Tem inclusive uma meditação lá de 6 minutos, gratuita, para você conhecer minha voz, né? O meu estilo e minha vibe, né? O que vai Se acontecer, conectar, se né? conectar exatamente. E eu tenho certeza que só esses 5, 6 minutos já vão agregar de alguma forma, né, na sua vida.
né? Se você sente isso no seu coração, se você quer se conectar, né, com a sua fonte interna, né, seu poder original, se lembrar de quem você é, então minha meditação é perfeita Perfeito. para você. Exatamente, ela é transformadora, ela transformou a minha vida, a vida dos As meus nossas. clientes, do meu marido, da minha É irmã, porque é o processo, né? nossos amigos, né? Então, e agora ela tá para todo mundo disponível e é isso, gente. A gente tá fazendo mais conteúdo e até a próxima. Tchau. Tchau.